Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Garanhuns. Vamos continuar nossa videoaula, tá? Eu dividi para não ficar muito longa. Vamos continuar nosso conteúdo de potencial elétrico, tá? Na aula passada a gente definiu o conceito de potencial elétrico, definimos o que é uma energia potencial elétrica, como é o potencial elétrico de uma carga pontual e como é um potencial elétrico num ponto gerado por várias cargas pontuais. Não é isso? Na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o que é a superfície equipotencial, calcular também como é que a gente calcula o trabalho, tá certo? Então, nossa aula de potencial ela vai ser dividida em duas partes. Na videoaula 1 e essa, beleza? Então vamos lá. Vamos entender agora o que seria uma superfície equipotencial. Tá? Deixa eu mudar aqui eu gosto mais do vermelhinho. Então vamos lá. Então o que seria uma superfície equipotencial, Mário? Então equi significa mesmo. Equipotencial significa mesmo potencial. Então a superfície equipotencial é um lugar geométrico onde todos os pontos desse lugar geométrico, dessa forma geométrica, apresentam o mesmo potencial. Beleza? Então vamos pensar no caso mais simples de todo, no exemplo, que seria o caso de uma carga pontual. É o caso mais simples e fica bem intuitivo a gente entender. Então, no caso de uma carga pontual, a gente sabe como é que é o potencial. É K, Q sobre D. Beleza? Então, se eu pegar aqui uma carga pontual, a gente sabe que ela gera campos elétricos saindo ou entrando, dependendo da carga geradora. Tá bom? Só que qual é a coisa importante? Agora eu quero entender o que são as superfícies equipotenciais. Então, eu vou pegar essas linhas de campo. E eu vou pegar aqui pontos na minha, que estão a uma mesma distância. Então, eu vou considerar aqui que eu estou a uma distância D do ponto A. Eu também estou a uma distância D do ponto B. Eu estou a uma distância D do ponto P. E eu estou a uma distância P, D do ponto C. Todos estão a mesma distância. Então, eu poderia pegar aqui uma distância. Então, se eu pegar todos os pontos, a carga geradora não é a mesma. A distância não é a mesma. Então, o meu potencial é o mesmo. Em todos esses pontos, o meu potencial é o mesmo. Então, para uma carga geradora, ela estaria no centro dessa circunferência e você teria uma região que em todos esses pontos aqui, você teria o mesmo potencial. Beleza? Então, isso aqui formaria uma superfície equipotencial. Porque nessa região, todos os pontos têm o mesmo potencial. Ô, Mário, só existe essa? Não. Se eu pegar um ponto mais próximo, por exemplo, um ponto aqui mais próximo, tá? Um C', um A', um B', um P', e todos eles estão à distância agora D'. D'. Esse potencial, eles vão ser o mesmo em todos esses pontos, mas é diferente do que estava na superfície aqui vermelha, concorda? Então você tem outra superfície equipotencial aqui, que eu chamei que ela vai ter um potencial V2, tá certo? Então, para cada distância, você vai ter uma superfície equipotencial para uma carga pontual. Obviamente, dependendo da sua distribuição de carga, a forma vai mudar. Para uma carga pontual é simples. As superfícies equipotenciais elas vão ser esferas, né, que tem a carga geradora no seu centro. Beleza? Tranquilo? Então, a observação importante é que as equipotenciais elas são sempre perpendiculares às linhas de força, tá? Então, tá aqui a linha de força, elas estão sempre fazendo um ângulo de 90 com a linha de força. Beleza? Então, se você souber a linha de força, perpendicular a ela vai estar a sua superfície equipotencial. Beleza? Então, dito que é uma superfície equipotencial, vamos calcular como é que a gente calcula o trabalho de uma força elétrica para deslocar, tá certo? Uma carga de prova numa região. Então, como a gente viu na aula passada, o módulo da variação da energia potencial equivale ao módulo da força elétrica, não é isso? Então, vamos supor que eu quero tirar uma carga. Essa seta aqui representa a nossa linha de força. Eu quero tirar a minha carga de um ponto A até um ponto B, tá certo? Então, eu posso fazer isso indo por uma linha reta, eu posso fazer isso por esse caminho
essa curva vermelha, uma linha reta aqui, que eu representei por verde, ou um caminho, qualquer trajetória. E a gente vai ver que o trabalho para você sair de um ponto A até um ponto B da força elétrica não vai depender da trajetória, porque a força elétrica ela também é conservativa, assim como a força gravitacional. Lembra quando você queria calcular o trabalho da força-peso? Por exemplo, ele cair de uma altura até o solo, não dependia o trabalho para ele sair de uma altura até o solo, não dependia da forma que ele ia sair, e sim da situação inicial e da situação final, do desnível. Aqui vai ser a mesma coisa, só que o que eu vou estar interessado é o meu potencial inicial e o meu potencial final aqui, VB. E aí a gente viu na aula passada que o trabalho para eu ir de A até B é o módulo, é equivalente ao módulo, né, do trabalho, o potencial, a energia potencial de A menos o potencial, energia potencial de B. E a gente viu que a energia potencial ela é o potencial vezes a carga. Então, a energia potencial em A vai ser o potencial em A vezes a carga, que vai sair de A até B. E a energia potencial em B vai ser o potencial de B vezes a carga. Tá certo? Então, substituindo aqui. Então, para eu calcular o trabalho da força elétrica para uma carga sair de um ponto, de um potencial até outro, basta você colocar como a carga é a mesma, né, em A e em B, coloque em evidência. E aí a gente vai ficar que o trabalho para sair de A até B é Q, VA menos VB, onde VA menos VB é uma diferença de potencial entre A e B, e a gente chama de U, né? Então, o U é o que a gente conhece como nossa DDP, tá certo? É o potencial de saída menos o potencial de chegada e a nossa DDP. Então, para você calcular o trabalho, não precisa se preocupar com a forma da trajetória, e sim com o potencial de saída menos o potencial de chegada, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, note que numa equipotencial, você vai sair de um ponto A até um ponto B, por exemplo. E se você está numa equipotencial, o potencial de A é igual ao potencial de B. Então, a DDP é zero. Se a DDP é zero, o trabalho vai ser zero. Então, a energia gasta para uma partícula se deslocar numa superfície equipotencial é zero. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Uma outra explicação possível é como a equipotencial é sempre perpendicular à linha de campo e a força é sempre na mesma direção, então você vai ter sempre um ângulo de 90 da força com deslocamento. E um ângulo de 90, o cosseno de 90 é zero, então também o trabalho seria zero, tá certo? De um jeito ou de outro, o trabalho é zero. Se você pensar que a DDP é zero ou que a força é sempre perpendicular nesse deslocamento. De todos os jeitos, o trabalho vai ser zero. Tranquilo? Beleza? E aí é importante destacar que espontaneamente, tá certo? Uma carga positiva, ela vai procurar uma região de menor potencial, tá certo? E uma carga negativa, ela vai procurar uma região de menor potencial, de maior potencial, porque elas querem minimizar a energia, beleza? Então, uma carga positiva, ela vai se deslocar no sentido da linha de força, e no sentido da linha de força o potencial diminui. Beleza? Já uma carga negativa, ela vai se deslocar contra as linhas de força, e contra as linhas de força o potencial aumenta. Então, espontaneamente, a carga positiva procura um potencial menor e a carga negativa vai procurar um potencial maior. Tranquilo até aí, gente? Se não entendeu, dá uma voltada. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Me procura, que a gente vai estar tirando essa dúvida, beleza? E aí, para a gente depender, para a gente estar quase finalizando, né, a nossa aula, como é que é a DDP entre dois pontos, tá, num campo elétrico uniforme? Então, vamos desenhar aqui um campo elétrico uniforme. Qual é a definição de campo elétrico uniforme? Né? O nosso céu é que em qualquer ponto dessa região, o módulo de E, o sentido e a direção vai ser sempre o mesmo. Lembra que a gente definiu que as equipotenciais elas são sempre perpendiculares às linhas de campo? Então, as linhas de campo estão aqui
Então, eu vou traçar minhas perpendiculares. Então, eu vou ter aqui uma superfície equipotencial, uma outra superfície equipotencial, uma outra superfície equipotencial e assim sucessivamente, tá? De modo que, se você pegar uma carga e fazer com que ela ande nessa mesma linha, o trabalho é zero, porque nesse ponto o potencial é sempre o mesmo e a DDP é zero. Então, você só vai ter um trabalho, né, uma DDP, quando você vai e está procurado num deslocamento paralelo, né? Ou seja, qual a distância que separa essas superfícies aqui potenciais. Então, se essa carga ela sai daqui e ela vem para esse ponto, não importa a trajetória e o caminho que ela vai percorrer. A única coisa que você tem que pegar é a distância que vai separar, tá certo? A equipotencial de A e a equipotencial de B, que é essa distância aqui D, tá certo? Paralela às linhas de campo. E aí fica fácil, porque a gente já sabe que o trabalho da força elétrica é o Q vezes U, não é isso? E o trabalho da força elétrica é o FE vezes o D. O cosseno ele está na mesma o ângulo está na mesma direção de deslocamento, então o θ é 0, o cosseno é 1. Então vai dar Q vezes E vezes D, Q vezes U. Então a DDP num campo elétrico uniforme, basta você calcular quem é o campo elétrico, o módulo do campo elétrico, e multiplicar pela distância que separa, que você quer calcular, que separa duas superfícies equipotenciais. Beleza? Tranquilo? Então vamos para o último assunto, que é como é que é o potencial elétrico e o campo elétrico dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático. Para entender isso, é importante a gente destacar que no equilíbrio eletrostático, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho aqui um corpo inicialmente neutro e eu vou aproximar aqui de um bastão eletricamente carregado, tá certo? E vamos supor que seja negativo e vou colocar em contato, tá certo? Então, à medida em que o contato vai acontecendo, vai levar um certo tempo e essas cargas negativas elas vão começar a se deslocar no condutor, tá certo? E elas vão se deslocar de modo até que elas atinjam o nosso equilíbrio eletrostático, tá? Então, a carga vai se dividir e você vai ter as cargas se distribuindo aqui na superfície, tá certo? Devido ao contato. Quando atingir o equilíbrio eletrostático, o que é que acontece? Como atingir o equilíbrio eletrostático, as cargas pararam de se movimentar. Porque se elas estiverem se movimentando, não está em equilíbrio, concorda? Beleza? Então, se elas pararam de se movimentar, é porque a força elétrica é zero. E se a força elétrica é zero, o que é que também vai ser zero? Tá certo? Então, se elas pararam de se movimentar, além da força elétrica ser zero, o trabalho, né? Veja, se elas pararam de se movimentar, é porque a DDP é zero. A diferença de potencial vai ser zero. Porque se fosse uma diferença de potencial diferente de zero, as cargas continuariam se movendo. Então, no equilíbrio eletrostático, a DDP nos pontos do condutor, no interior do condutor, é zero. Ou seja, dentro de um condutor, o potencial ele é constante. Tá certo? Então, em qualquer ponto dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, o potencial é constante. Ou seja, se você levar uma carga de um ponto a outro, o trabalho vai ser zero, porque não tem DDP. Beleza? Uma outra maneira de a gente ver isso é que, como não tem mais movimento, não tem mais força elétrica. E se não tem força elétrica não é carga vezes o campo elétrico. Então, se não tem campo elétrico, não tem força elétrica, é porque dentro do nosso condutor não tem mais campo elétrico para fazer aquelas cargas se movimentarem. Então, no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo é zero e o potencial ele é constante. Tá claro? Então, dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo é zero. Por quê? Porque é zero. Porque a força é zero, porque não tem cargas para você, as cargas não podem se movimentar. E como as cargas não podem se movimentar, é porque também a DDP não tem mais DDP. E se não tem mais uma DDP, é porque o potencial ele é uma constante. Beleza? Tranquilo? Note que
Dentro do condutor, o campo é zero, mas fora você vai ter um campo, tá certo? Então, o campo elétrico, ele é descontínuo, tá certo? O campo elétrico de um condutor é zero dentro e diferente de zero fora, beleza? E aí, se for uma esfera, por exemplo, é zero dentro e fora vai ser equivalente a uma carga pontual, que é K, Qzão, dividido por D ao quadrado. Tranquilo, gente? Então, essa é a nossa aula de potencial elétrico, que trabalhamos superfícies equipotenciais e calculamos o trabalho da força elétrica, além do, além do conceito também de como é a DDP num campo elétrico uniforme e como é o potencial elétrico e o campo elétrico num condutor em equilíbrio eletrostático. Tranquilo? Então, qualquer coisa me procura nas minhas redes, tá? Um e-mail é esse. Temos nossa sala virtual. Me procura no Instagram ou me manda, tá? Segue lá. Não se esquece de se inscrever. E dúvidas ou qualquer comentário, crítica, deixa nos comentários. Lembrando que eu gravo de uma vez só, tá? Então, às vezes tem uma gaguejada, algumas coisas, mas não tem edição. Mas espero que estejam entendendo. O intuito, como sempre, é ajudar vocês, tá certo? Então, até a próxima. Falou, valeu, fui.